Continuação, Quarta-feira Santa. Por isso, eis que eu, palavra de Deus vos digo, eu, Deus, mandar-vos-ei profetas e sábios e escribas novos, e destes uma parte vós matareis, outra parte crucificareis, outra flagelareis em vossos tribunais, em vossas sinagogas, fora de vossos muros, e uma parte deles vós a perseguireis de cidade em cidade, enquanto não cair sobre todos vós o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o de Zacarias, filho de Barraquias, que vós matastes entre o átrio e o altar, porque por amor de vós ele vos havia lembrado o vosso pecado, para que dele vos arrependesseis, voltando para o Senhor. Assim é, vós odiais aqueles que querem vosso bem e que amorosamente vos convidam a andar pelo caminho de Deus. Em verdade eu vos digo que tudo isso está para acontecer, o delito e as consequências. Em verdade eu vos digo que tudo se cumprirá ainda nesta geração. Ó Jerusalém, 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 que apedrejais os que são enviados e matas os teus profetas. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas. E tu não quiseste. Agora, pois, escuta, ó Jerusalém. Agora, pois, escutai todos vós que me odiais e odiais tudo o que vem de Deus. Agora escutai-me, vós que me amais e que sereis arrastados no castigo reservado para os perseguidores dos enviados por Deus. E escutai vós também, que não sois deste povo, mas que me escutais igualmente. Escutai para que fiqueis sabendo quem é aquele que vos está falando e que prediz, sem necessidade de estudar o voo, o canto dos passarinhos, nem os fenômenos celestes, nem as vísceras dos animais sacrificados, nem a chama do fogo, nem a fumaça dos holocaustos, porque todo o futuro é o presente para este que vos está falando. Esta vossa casa vos será deixada deserta. Eu vos digo, diz o Senhor, que não me vereis mais enquanto vós mesmos não disserdes, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus estará visivelmente cansado e suado, tanto pelo muito tempo que ele ficou falando em voz alta, como pelo mormaço do dia sem vento, pressionado contra um muro por uma multidão, atingido por milhares de olhares e percebendo todo o ódio dos que por baixo dos pórticos do pátio o estão ouvindo, e também todo o amor, ou pelo menos a admiração dos que o rodeiam, sem se preocupar com o sol que está batendo nas cabeças e avermelhando os rostos suados. Ele está bastante exausto e necessitado de alívio, e sai a procurá-lo, dizendo aos seus apóstolos e aos 72 discípulos que, como cunhas, foram abrindo lentamente uma passagem pelo meio da multidão e que agora já estão na primeira linha, formando uma barreira de amor ao redor dele. Vamos sair do templo, vamos para algum lugar aberto no meio das árvores. Eu tenho necessidade de sombra, de silêncio e de frescor. Na verdade, este lugar já está parecendo arder com o fogo da ira celeste. Abrem-lhe passagem com dificuldade, e assim podem sair pela porta mais próxima, onde Jesus está se esforçando para despedir-se de muitos, mas inutilmente. A multidão quer acompanhar custe o que custar. Enquanto isso, os discípulos estão observando o pináculo do alto do templo, como ele está cintilando ao sol por volta do meio-dia, e João de Éfeso faz que o mestre observe a robustez da construção. Olha só que pedras e que construções! Contudo, disso tudo não ficará pedra sobre pedra, responde-lhe Jesus. Não? Quando será nisso? Perguntaram muitos. Mas Jesus não diz nada.
vai descendo o monte Mória e sai depressa da cidade, passando por Ofel e pela porta de Efraim ou do estrume, e indo refugiar-se por entre as folhagens dos jardins do rei inicialmente, até que aqueles que não são apóstolos nem discípulos e persistiram em acompanhá-lo vão indo lentamente, quando Manaém, que fez que se abrissem as pesadas cancelas, põe-se na frente para dizer a todos com altivez: Ide, aqui só entram os que eu quero. As sombras, o silêncio, o perfume das flores, os aromas da cânfora, dos cravos e da canela, da alfazema e de 1000 outras ervas odoríferas, o sussurro dos regatos, certamente alimentados pelas fontes e cisternas vizinhas, por baixo das galerias formadas pela folhagem, tudo isso unido ao childreio dos passarinhos, fazem deste lugar um ambiente de um repouso paradisíaco. A cidade parece estar a muitas milhas de distância, com as suas ruas estreitas e escuras por causa das arquivoltas e noutros pontos ensolarada a ponto de ofuscar as vistas, com os seus maus cheiros e os fedores das cloacas nem sempre limpas, e de ruas cheias de quadrúpedes demais para poderem estar limpas, especialmente as que são de segunda categoria. O guarda dos jardins deve conhecer Jesus muito bem, porque o trata com respeito e ao mesmo tempo com confiança, e Jesus lhe pergunta como vão os filhos e a mulher. O homem gostaria de dar hospedagem a Jesus em sua casa, mas o mestre prefere ficar na paz daquele frescor repousante, tranquilo, do vasto jardim do rei, um verdadeiro parque de delícias. E antes que os 2 incansáveis e fidelíssimos servos de Lázaro saiam para ir buscar a cesta de alimentos, Jesus lhe diz: Dizei às vossas patroas que venham. Estaremos aqui por algumas horas com minha mãe e as discípulas fiéis, e será muito agradável. Estás muito cansado, mestre, o teu rosto está dizendo, observa Manaém. É verdade, e tanto que nem tive forças para ir além. Mas eu te havia oferecido estes jardins muitas vezes nos dias passados. Tu sabes que eu fico contente quando te posso oferecer paz e sustento. Eu sei disso, Manaém. Mas ontem quisestes ir para aquele triste lugar, um lugar com tanta aridez na redondeza, tão estranhamente seco, sem vegetação neste ano, e tão perto daquela triste porta. Eu quis contentar os meus apóstolos, afinal, eles são umas crianças grandes. Olha bem, como estão eles lá se refrescando felizes. Bem depressa se esquecem o que estão tramando contra mim do lado de lá destes muros. E esquecidos de que andas tão aflito. Mas não me parece que aqui precisemos ficar muito alarmados. Das outras vezes, este lugar me parecia mais perigoso. Jesus olha para ele e se cala. Quantas vezes já vi Jesus olhar e ficar calado assim nesses últimos dias? Depois Jesus se põe a olhar para os apóstolos e discípulos que descobriram as cabeças, tiraram os mantos e as sandálias, refrescando seus rostos e outras partes do corpo nas águas frias dos córregos, sendo imitados por muitos dos 72, que agora, na verdade, são muito mais. E eu até creio que, unidos todos eles pela mesma fraternidade de ideias, vão se colocando aqui e ali para descansarem um pouco, afastados dali, a fim de deixarem Jesus descansar também. Até Manaém se retira para deixá-lo sossegado. Todos eles respeitam o repouso do mestre, que está cansadíssimo e foi se refugiar sobre uma pérgola carregada de jasmins em flor, com a forma de uma cabana, separada por um anel formado pelas águas que escorrem para um pequeno canal no qual vegetam ervas e flores, um verdadeiro refúgio de paz, ao qual se chega por uma pequena ponte de 2 palmos de largura e 4 de comprimento, e sobre a qual há um corrimão todo encoberto por corolas de jasmim. Voltam os servos, agora em maior número,
pois Marta quis tomar providências para todos os servos do Senhor e dizem que as mulheres chegarão dali a pouco. Jesus manda chamar Pedro e lhe diz: junto com Tiago, meu irmão, abençoa, oferece e distribui, como eu faço. Distribuir sim, mas abençoar não, Senhor. A ti é que toca oferecer e abençoar, a mim não. Quando estavas à frente dos companheiros, longe de mim não o fazias? Sim, mas naquele tempo era forçoso que eu o fizesse. Agora tu estás conosco e tu abençoas. Parece-me melhor tudo quando tu ofereces para nós e distribuis. E o fiel Simão abraça o seu Jesus sentado tão cansado naquela sombra e inclina a cabeça sobre o ombro dele, feliz por podê-lo abraçar e beijar assim. Jesus se levanta e o contenta. Depois vai para o lado dos discípulos, oferece, abençoa e reparte a comida. Olha como eles estão comendo contentes e lhes diz: agora dormi, repousai enquanto é tempo, e para que depois possais velar e orar, quando tiverdes necessidade de fazê-lo, a fim de que a fadiga e o cansaço não façam que fiquem pesados de sono os vossos olhos e o vosso espírito, quando for necessário que estejais prontos e bem despertos. Tu não ficas conosco? Não comes? Deixai-me descansar, eu só preciso disso. Comei, comei. E ao passar, vai acariciando os que vê em seu caminho e volta para o seu lugar. Doce, suave é a vinda da mãe para perto do seu filho. Maria vem na frente sem medo de errar, pois Manaém, que vigiou ao lado do portão, estando menos cansado do que os outros, lhe mostra o lugar onde está Jesus. As outras, e lá estão todas as discípulas hebreias e de Romana, somente Valéria, param por algum tempo, silenciosas, para não despertarem os discípulos que estão dormindo à sombra de algumas árvores frondosas, parecendo um grupo de muitas ovelhas encolhidas pelo meio das ervas ao meio-dia. Maria entra por baixo da cobertura de jasmins, sem fazer ranger a pequena ponte de madeira, nem o cascalho do chão. E com mais cuidado ainda se aproxima de seu filho, que, vencido pelo cansaço, adormeceu com a cabeça sobre uma pedra, o braço esquerdo servindo de travesseiro por baixo do rosto, que está coberto pelos cabelos. Maria se senta paciente perto da sua criatura cansada e o fica contemplando, muito, e um sorriso cheio de amor e de dor está em seus lábios, enquanto silenciosas lágrimas lhe caem pelo rosto. Mas se seus lábios estão fechados e mudos, seu coração está rezando com todas as suas forças e manifesta o poder de sua oração por sua respiração e pela posição de suas mãos, juntas sobre o colo e apertadas para não tremerem, mas sempre sacudidas por um leve tremor. Essas mãos só se separam para espantar uma mosca que insiste em querer pousar sobre o adormecido, pois poderia despertá-lo. É a mãe que vela seu filho. É o último sono do filho que ela está podendo velar. E se o rosto da mãe nesta quarta-feira da Páscoa é diferente daquele da mãe no Natal do Senhor, porque a dor o empalidece e deforma, a doce e amorosa pureza de seu olhar e o tremulante cuidado são iguais aos que ela tinha quando, inclinada sobre a manjedoura de Belém, protegia com seu amor o primeiro sono sem conforto do seu filho. Jesus faz um movimento e Maria rapidamente enxuga os olhos para que o seu filho não veja suas lágrimas. Mas Jesus não despertou, ele somente mudou a posição do rosto, virando-se para o outro lado, e Maria também retoma sua imobilidade e sua vigília. Mas alguma coisa está fazendo estremecer o coração de Maria. É que ela percebe que o seu Jesus chora durante o sono, e com um murmúrio confuso,
porque ele está falando com a boca apoiada sobre o braço e a roupa, murmura o nome de Judas. Maria se levanta, aproxima-se, inclina-se sobre o filho, acompanha aquelas palavras confusas com as mãos apertadas sobre o coração, porque desconexo, mas não de tal modo que não totalmente que impeça a compreensão, as palavras de Jesus dão a entender que ele está sonhando e tornando a sonhar com o presente e o passado e também com o futuro, até que ele desperta com um sobressalto, como quem quer escapar de alguma coisa horrenda. Mas o que ele encontra é o peito de sua mãe, os braços de sua mãe, o sorriso de sua mãe, a doce voz de sua mãe, o seu beijo, suas carícias, o roçar ligeiro do seu véu passado sobre o rosto para enxugar as lágrimas e o suor, enquanto lhe vai dizendo: tu estavas em uma posição incômoda e estavas sonhando. Estás suado e cansado, meu filho. E põe em ordem seus cabelos descompostos, enxuga-lhe o rosto e o beija, conservando-o cingido por seu braço, apoiado ao seu coração, porque não pode mais elevá-lo até o seu seio, como quando ele era pequeno. Jesus lhe sorri dizendo: tu és sempre minha mãe, a mãe que consola, a que me satisfaz em tudo, a minha mãe. E ele a faz sentar-se perto dele, deixando-o a mão em seu colo, e Maria segura aquela mão longa, tão senhoril, mas também tão robusta, mão de operário, segura pelas suas pequeninas mãos, acaricia os dedos dela e as costas, alisando-lhe as veias que estavam inchadas por terem ficado penduradas durante o sono, e procura distraí-lo. Nós viemos, aqui estamos todas, também Valéria. As outras estão perto da fortaleza Antônia. Assim quis Cláudia, que está muito entristecida, diz a liberta. Disse, não sei por que motivo, que ela tem o presságio de muito choro. São superstições, só Deus sabe o futuro. Onde estão as discípulas? Lá na entrada dos jardins. Marta quis preparar-te alimentos e bebidas refrescantes e fortificantes, pensando enquanto te esgotas. Mas olha, isto sempre te agrada, e eu te trouxe. É a minha parte, é melhor porque é de tua mãe. Lhe mostra um pouco de mel e uma pequena fogaça de pão sobre o qual ela passa o mel, dando-a ao seu filho e dizendo: como em Nazaré, quando descansavas nas horas de maior calor e depois acordavas e eu vinha da gruta fresca trazendo coisas assim. E ela para de falar porque sua voz fica trêmula. Seu filho era para ela e depois diz: e quando José era vivo, para nós dois tu trazias coisas assim e a água fresca da moringa porosa, conservada sempre na correnteza, para que estivesse sempre fresca, e mais fresca a tornavam as folhas de hortelã selvagem que colocavas dentro dela, e quanta hortelã havia por lá, por baixo das oliveiras, e quantas abelhas sobre as flores da hortelã. O nosso mel tinha sempre um pouco daquele perfume. Pensa, fica recordando. Nós vimos Alfeu, sabes? José chegou atrasado porque estava com um filho um pouco doente, mas amanhã certamente ele estará aqui com Simão. Salomé de Simão toma conta da nossa casa e da casa de Maria. Mãe, quando estiveres sozinha, com quem ficarás? Com quem tu disseres, meu filho. Eu te obedeci até mesmo antes de ter-te filho. Continuarei a fazer assim quando me tiveres deixado. Sua voz trêmula, mas ela tem um sorriso heróico sobre os lábios. Tu sabes obedecer. Que descanso é estar contigo, porque olha, minha mãe, o mundo não pode compreender isso, mas eu encontro um grande repouso estando junto com os obedientes. Sim, Deus descansa estando com os obedientes. Deus não teria tido que sofrer
nem se cansar se a desobediência não tivesse entrado no mundo. Todo mal acontece porque não se obedece. Por isso é que existe dor no mundo. Por isso é que temos a nossa dor. Mas também a nossa paz, Jesus, porque nós sabemos que nossa obediência consola o Eterno. Ó, para mim especialmente, quanto vale este pensamento? Foi concedido a mim, uma criatura, consolar o meu Criador. Ó, alegria de Deus! Tu nem sabes, ó nossa alegria, o que é para nós essa tua palavra. Ela está acima das harmonias dos coros celestes. Bendita, bendito és tu que me ensinas a última obediência e as torna para mim tão agradável de cumprir-se com este pensamento. Tu não precisas de que eu te ensine, meu Jesus. Tudo eu aprendi de ti. Tudo aprendeu de ti o Jesus de Maria de Nazaré, o homem. Era a tua luz a que saía de mim, a luz que és tu, e que é minha, e que vinha a luz eterna que se aniquilara vestida de homem. Contaram meus irmãos de Joana o discurso que pronunciaste. Eles estavam fora de si, de tão admirados. Foste forte com os fariseus. Chegou a hora das supremas verdades, minha mãe. Para eles serão verdades mortas, mas para os outros serão verdades vivas. E com o amor e com o rigor, eu devo tratar a última batalha para arrebatá-los das garras do mal. É verdade. Disseram-me que Gamaliel, que estava com os outros em uma das salas dos pórticos, disse no fim, enquanto muitos tinham ficado inquietos: quando não queremos ser repreendidos, temos que agir como justos. E que depois dessa observação ele foi embora. Eu sinto prazer pelo Rabi ter me ouvido. Quem foi que te disse? Lázaro. E a ele quem disse foi Eleazar, que estava na sala com os outros. Lázaro veio ao meio-dia. Ele apenas nos cumprimentou e logo voltou, sem ter dado atenção às irmãs, que queriam detê-lo lá até o pôr do sol. Ele pediu para que João, os outros, fossem apanharem aquelas frutas e flores que já estão no ponto. Eu mandarei João amanhã. Lázaro vem todos os dias, mas Maria se inquieta, porque, como ela diz, parece uma aparição. Ele sobe até o templo, dá ordens e torna a partir. Também Lázaro sabe obedecer. Eu lhe dei esta ordem, porque armam ciladas até para ele. Mas não digas isso às irmãs. Não vai lhe acontecer nada. E agora vamos às discípulas. Não te movas, eu as chamarei. Os discípulos estão todos dormindo. Nós os deixaremos dormir. De noite eles pouco dormem, porque os estou instruindo na paz do Getsêmani. Maria sai e volta com as mulheres, que parecem ter se esquecido dos seus pesos com aqueles passos tão ligeiros que estão dando. Elas o saúdam com suas inclinações profundas, que são familiares somente por parte de Maria de Cleófas. E Marta tira uma ânfora suada de uma bolsa de bom tamanho, enquanto Maria tira frutas frescas de Betânia, de um vaso também poroso, e dispõe tudo sobre uma mesa, ao lado daquilo que a sua irmã preparou, isto é, um pombo assado na brasa, que está estalando e apetitoso, e pede a Jesus que o aceite, dizendo-lhe: come, reconforta esse corpo, eu mesma o preparei. Joana, por sua vez, trouxe vinagre rosado, e ela explica: ele refresca muito nesses primeiros dias de calor. Também o meu esposo faz uso dele quando chega cansado de suas longas cavalgadas. Nós não trouxemos nada. Se excusam Maria Salomé, Maria de Cleófas, Susana e Elisa. Também Nique e Valéria, por sua vez, dizem: nós também não sabíamos que devíamos vir. Vós me destes todo o vosso coração, para mim isso basta, mas ainda me dareis. Jesus come.
Mas, mais do que qualquer outro, é ele que bebe da água fresca misturada com mel, que Marta lhe serve da ânfora porosa, e as frutas frescas, que são um bom alimento para o afadigado. As discípulas não falam muito, mas o ficam olhando enquanto ele se refaz. Nos olhos delas há amor e cuidado, e de repente Elisa se põe a chorar e se desculpa disso, dizendo: eu não sei, estou com um coração pesado de tanta tristeza. Todas nós estamos assim, até Cláudia em seu palácio, diz Valéria. Eu gostaria que já fosse Pentecoste, sussurra Salomé. Pois eu gostaria que o tempo parasse nesta hora, diz Maria de Magdala. Tu serias egoísta, Maria, responde-lhe Jesus. Por que, Rabone? Porque quererias para ti somente a alegria da tua redenção. Há milhares e milhões de seres que estão esperando esta hora, ou que nessa hora esperam ser redimidos. É verdade, eu nem pensava nisso. E inclina a cabeça, mordendo os lábios, para não mostrar as lágrimas de seus olhos e o tremor de seus lábios. Mas é sempre a forte lutadora e diz: se tu vieres amanhã, poderás vestir de novo a veste que mandaste. Está fresca e limpa, digna da ceia pascual. Eu virei. Não tendes nada a dizer-me? Estais mudas e aflitas. Será que eu não sou mais Jesus? E sorri para as mulheres, como quem as convida a falar. Ó sim que és tu, mas estás tão grande nestes dias que eu nem sei mais ver-te como aquele pequenino que eu tive em meus braços, exclama Maria de Alfeu. E eu também não te vejo mais como aquele simples rabi que entrava na minha cozinha procurando João e Tiago, diz Salomé. E eu sempre te reconheci assim, como o rei de minha alma, proclama Maria de Magdala. E Joana, muito mansa e suave, eu também. Para mim, tu és o divino ser, desde aquele sonho em que aparecestes a mim, que estava morrendo, e me chamastes à vida. Tudo nos deste, Senhor, tudo, suspira Elisa, que resolveu falar. E tudo vós me destes. Foi pouco demais, dizem todas. Não cessarei de dar, depois que passar esta hora. Só cessará quando estiverdes comigo no meu reino. Sois minhas discípulas fiéis. Não vos sentareis ao meu lado sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, mas cantareis o hosana junto com os anjos, fazendo um coro de honra à minha mãe, e então, como agora, o coração de Cristo encontrará alegria ao contemplar-vos. Eu sou jovem, está longe o tempo de subir para o teu reino. Feliz de Anália, diz Susana. Eu já estou velha e me sinto feliz por isso, pois espero para breve a morte, diz Elisa. Eu tenho os filhos, quereria servi-los, pois são servos de Deus, suspira Maria de Cleófas. Não te esqueças de nós, Senhor, diz Madalena, com uma ansiedade contida, com um grito de sua alma, eu diria, por causa da sua voz, que ela procurou emitir suavemente para não despertar os que estavam dormindo, mas que vibrou mais forte do que um grito. Não me esquecerei de vós. Eu virei. Tu, Joana, sabes que eu posso vir mesmo quando estou muito longe. As outras o devem crer. E eu vos deixarei uma coisa, um mistério que me conservará em vós e em vós em mim, até que estejamos reunidos, eu e vós no reino de Deus. Agora ide, direis que vos falei pouco e que era quase inútil fazer-vos vir para tão pouca coisa, mas eu desejei ter ao redor de mim os corações que me têm amado sem motivos interesseiros. E somente por causa de mim, por mim, Jesus, e não por causa de um futuro e sonhado rei de Israel. Ide, e sede benditas uma vez mais, as outras também. Elas não estão aqui, mas pensam em mim com amor. Ana, Mirta, Anastácia, Noemi, Sinti que hoje longe daqui, Fotinai, Agraé e Sara, Marcela, as filhas de Filipe,
Miriam de Jairo, as virgens, as redimidas, as esposas, as mães que vieram a mim e que foram para comigo irmãs e mães, melhores, ó muito melhores do que os homens e até do que os melhores deles. Todas, todas, abençoa a todas. A graça começa já a descer, a graça e o perdão sobre a mulher, por esta minha bênção. Ide. Ele se despede delas, ficando só com sua mãe, a quem diz: antes do anoitecer, estarei no palácio de Lázaro. Eu preciso ver-te ainda, e comigo estará João. Mas eu só quero a ti, ó mãe, e as outras Marias, Marta e Susana. Estou muito cansado. Ficaremos só nós. Adeus, meu filho. Eles se beijam e se separam. Maria vai andando lentamente. Ela se vira antes de sair. Vira-se antes de passar a pequena ponte. Torna a virar-se enquanto pode ver Jesus. Parece que ela não pode se afastar dele. E Jesus fica sozinho de novo. Ele se levanta e sai. Vai chamar João, que está dormindo de bruços no meio das flores, como um menino, e lhe entrega a pequena ânfora de vinagre rosado que Joana lhe trouxe, dizendo-lhe: de tarde iremos à casa de minha mãe, mas nós dois somente. Compreendi. E elas vieram? Sim, mas achei melhor não despertar-vos. Fizeste bem. A tua alegria terá ficado maior. Elas sabem amar-te melhor do que nós, diz desconsolado João. Vem comigo. João acompanha. Que tens? Pergunta-lhe Jesus, quando já estão de novo na penumbra verde formada pela cobertura, onde ainda se vêem restos de comida. Mestre, nós somos muito maus, todos nós. Não há obediência em nós, e nem há desejo de estar contigo. Até Pedro e Simão saíram, não sei para onde, e Judas achou nisso mais uma ocasião para mostrar-se rixento. E Judas também foi embora? Não, Senhor. Ele não foi embora. Diz ele que não precisa disso e que não tem cúmplices nos ardis de que nós usamos a fim de conseguirmos para ti uma proteção. Mas se eu fui até Anás e se os outros se dirigiram aos galileus por aqui residentes, não foi para fazer nenhum mal. Eu não creio que Simão de Jonas e Simão Zelote sejam capazes de usar desses modos traiçoeiros. Não te preocupes. De fato, Judas não precisa ir enquanto vós estáis descansando. Ele sabe muito bem quando e aonde deve ir e assim fazer o que deve. E então, por que é que ele fala assim? Isso não é bonito nem fica bem diante dos discípulos. Não é bonito, mas assim é. Fica sossegado, meu cordeiro. Eu, teu cordeiro, cordeiro és tu somente. Sim, tu. Eu sou o Cordeiro de Deus e tu, Cordeiro do Cordeiro de Deus. Oh, uma vez, foi nos primeiros dias em que eu estava contigo, tu me disseste essa palavra. Estávamos nós dois sozinhos como agora, sobre os campos verdes como agora e nesta mesma bela estação. João, mais alegre pela lembrança que voltou, murmura: eu sou sempre o Cordeiro do Cordeiro de Deus. Jesus o acaricia e lhe oferece uma parte do pombo assado que ficou sobre a mesa, sobre uma folha de pergaminho em que ela estava embrulhado. E depois descobre uns figos suculentos e os oferece alegre por ver que ele os come. Jesus está sentado de viés à beira da mesa e olha para João tão fixamente que ele pergunta: por que me ficas olhando assim? Será porque eu estou comendo como um guloso? Não, é porque tu és uma criança, ó meu querido, como eu te amo por causa do teu coração. E Jesus se inclina para beijar o apóstolo sobre os seus cabelos louros e lhe diz: fica assim, sempre assim, com o teu coração sem orgulho e sem rancores. Fica assim até mesmo nas horas da ferocidade desenfreada. Não imites quem peca, meu menino. João sente-se de novo invadido pelo desgosto e diz: mas eu não posso crer que Simão e Pedro... Tu te enganarias muito se cresces que eles são pecadores.
bebe. É boa e fresca esta bebida, foi Marta que a preparou. Agora estás reconfortado. Tenho certeza de que tu não havias terminado a tua refeição. É verdade, tinha-me vindo uma vontade de chorar, porque enquanto é o mundo que nos rodeia, ainda se compreende, mas que um de nós fique insinuando. Não fiques pensando mais nisso. Eu e tu sabemos que Simão e Zelotes são dois homens honestos, e basta. Mas, infelizmente, tu sabes que Judas é um pecador. Mas cala-te. Quando tiverem passados muitos lustros e será justo dizer toda a grandeza da minha dor, então aí tu dirás também o que eu sofri por causa das ações daquele homem, mais do que por aquelas daquele apóstolo. Vamos, já é hora de deixar este lugar, a fim de irmos para o campo dos Galileus e passaremos esta noite também lá, e não iremos antes ao Getsêmani? Judas queria saber disso. Ele diz que está cansado de tanto andar sob o orvalho e com um repouso curto e incômodo. Logo isso acabará, mas eu não direi a Judas quais são as minhas intenções. Não és obrigado a isso. Tu é que nos deve guiar, e não nós a ti. João está tão longe de pensar numa traição que não compreende nem mesmo a razão da prudência pela qual Jesus, há alguns dias, não tem dito mais do que é que pensa em fazer. Ei-los em meio aos que estão dormindo, e eles os chamam, e os que estão deitados despertam. Também lá está Manaém, que, tendo terminado sua tarefa, vai escusar-se com o mestre por não poder ficar e porque amanhã não poderá estar perto dele no templo, pois deve permanecer no palácio. E ao dizer isso, olha fixamente para Pedro e Simão, que nesse entremeio chegaram, e Pedro faz um sinal rápido com a cabeça, como quem diz, entendido. Saem dos jardins. Ainda está fazendo calor, ainda tem sol, mas a brisa da tarde já vai temperando o calor e empurrando umas nuvenzinhas por sobre o céu limpo. Eles se encaminham, subindo por Siloé e evitando os lugares dos leprosos para os quais vai se dirigindo Simão, os zelotes, para levar os que ainda estão vivos e não souberam crer em Jesus os restos da refeição. Matias, o ex-pastor, aproxima-se de Jesus e lhe pergunta: Senhor e mestre meu, eu pensei muito, com os companheiros, nas tuas palavras, até que o cansaço tomou conta de nós e nós dormimos antes de termos podido resolver o problema que nos pusemos. E agora estamos mais ignorantes do que antes. Se é que entendemos bem as pregações destes últimos dias, tu predisseste que muitas coisas mudarão, ainda que a lei permaneça imutável, e que se deverá edificar um novo templo com novos profetas, sábios e escribas, contra o qual se levantarão batalhas, mas que não morrerá, enquanto que este, se é que compreendemos bem, parece destinado a morrer. Está destinado a morrer. Lembra a profecia de Daniel. Mas nós que somos pobres e poucos, como poderemos edificá-lo de novo, se até os reis tiveram que trabalhar muito para edificar este? Onde o edificaremos? Certamente aqui não, porque tu dizes que este lugar virará um deserto, enquanto esses não te bendizem como ao mandado por Deus. Assim é. Em teu reino não, porque estamos convictos de que o teu reino é espiritual. Então, como e onde o estabeleceremos? Ontem tu disseste que o verdadeiro templo, e não é aquele o verdadeiro templo? Disseste que quando eles pensarem que o terão destruído, aí é que ele se levantará triunfante aos olhos da Jerusalém verdadeira. Onde ele está? Há muita confusão entre nós. Como fareis para edificar o templo e a cidade? Ó, não sereis vós, mas será Deus que edificará esses lugares novos.
Vós tereis somente que dar-lhe vossa boa vontade permanecer em mim. Viver a minha doutrina é boa vontade. Estar unidos é boa vontade. Unidos a mim até formardes um só corpo que é nutrido em cada uma das suas partes e partículas pela mesma seiva. Um único edifício que está apoiado sobre uma única base e conservado unido por uma mística coesão. Mas como, sem a ajuda do Pai, que eu vos ensinei a pedir e que eu pedirei para vós antes de morrer, vós não poderias estar na caridade, na verdade, na vida, isto é, ainda em mim e comigo em Deus Pai e em Deus Amor, porque nós somos uma única divindade. Por isso eu vos digo que tenhais a Deus em vós, para poderdes ser o templo que não conhecerá fim. Por vós mesmos não poderíeis fazer. Se Deus não edifica e não pode edificar, onde não pode ter a sua morada, inutilmente os homens se agitam para edificar e reedificar. O templo novo, a minha igreja, surgirá somente quando o coração hospedar Deus e Ele convosco, como pedras vivas, edificará a sua igreja. Mas tu não dissestes que Simão de Jonas é o chefe dela, a pedra sobre a qual se edificará a tua igreja? E não nos fizestes compreender também que tu és a pedra angular dessa igreja? Então quem é o chefe dessa igreja? Interrompe Iscariotes. Eu sou o chefe místico, e Pedro é o chefe visível, porque eu vou voltar ao Pai, deixando-vos a vida, a luz, a graça, pela minha palavra, pelos meus sofrimentos, pelo Paráclito, que será amigo daqueles que me foram fiéis. Eu formo uma única coisa com a minha igreja, meu corpo espiritual, do qual eu sou a cabeça. A cabeça contém o cérebro, a mente. A mente é a sede do saber. O cérebro é que dirige os movimentos dos membros por meio de seus comandos imateriais, os quais são mais válidos para fazer que se movam os membros do que qualquer outro estímulo. Observai um morto, no qual o cérebro morreu. Terá ele algum movimento em seus membros? Observai alguém que seja completamente estúpido. Não é verdade que ele é tão inerte que não saiba ter nem aqueles movimentos mais rudimentares e instintivos que até o mais inferior dos animais, que até o verme que nós esmagamos tem? Observai também, no qual a paralisia desfez o contato dos membros, de um ou mais membros, com o cérebro. Terá ele ainda movimento naquela parte que não tem mais ligação vital com a cabeça? Mas se a mente dirige com os seus comandos imateriais os outros órgãos, são os outros órgãos, os olhos, os ouvidos, a língua, o nariz, a pele, que comunicam as sensações à mente. E são as outras partes do corpo que executam e fazem executar aquilo que a mente ordena, advertida pelos órgãos, materiais e visíveis, quanto o intelecto é invisível. Poderia eu, sem dizer-vos, sentai-vos, conseguir que fiqueis sentados neste lado do monte? Mesmo que eu queira que vos sentais, vós não o sabeis enquanto eu não traduzir o meu pensamento em palavras, e então eu as digo, usando para isso a língua e os lábios. Eu mesmo poderia sentar-me se eu ficasse somente pensando que eu estou sentindo o cansaço das pernas, se elas não quisessem dobrar-se e não me pusessem assim sentado. A mente tem necessidade dos órgãos e dos membros para poder fazer e executar as operações que o pensamento pensa. Assim também é no corpo espiritual, que é a minha igreja. Eu serei o intelecto, isto é, a cabeça, que é a sede do intelecto, e Pedro, com os seus colaboradores,
são os que observam as reações, percebem as sensações e as transmitem à mente, a fim de que ela ilumine e organize o que é preciso para fazer o bem de todo o corpo. Depois, iluminados e guiados por uma ordem minha, possam falar e guiar as outras partes do corpo, a mão que afasta um objeto que pode ferir o corpo, ou afasta o que está corrompido ou pode corromper. O pé que passa por cima de um obstáculo sem esbarrar nele, sem cair nem ferir-se. Todas essas partes receberam da parte que dirige a ordem de fazê-lo. O menino e até o homem que se salvou de um perigo ou que há uma vantagem de qualquer tipo, instrução, bons negócios, casamento, boa aliança, graças a um bom conselho recebido ou para uma boa palavra dita, é por aquele conselho e por aquela palavra que não se prejudicou ou que se beneficiou. Assim será a igreja, o chefe e os chefes, guiados pelo divino pensamento e iluminados pela divina lei, instruídos pela palavra eterna, darão as ordens e os conselhos, e os membros os porão em prática e obterão a saúde espiritual e uma vantagem espiritual. A minha igreja já é assim, porque já possui o seu chefe sobrenatural e o seu chefe divino, e tem os seus membros, que são os discípulos. Ela é ainda pequena por enquanto, é como um germe que se forma, perfeita unicamente no chefe que a dirige e imperfeita no resto, que ainda tem necessidade de um toque de Deus para ficar perfeita e do tempo para crescer. Mas em verdade eu vos digo que ela já o é, e que é santa por aquele que é seu chefe e pela boa vontade dos justos que a compõem. É santa e invencível. Contra ela se apresentará 1.000 vezes e com 1000 formas de batalha o inferno feito de demônios e de homens demônios, mas não prevalecerão. O edifício será firme. Mas o edifício não é feito de uma só pedra. Observai o templo, lá vasto, belo ao sol que se põe. É feito talvez de uma pedra só? É um complexo de pedras que formam um todo único e harmônico. Ele se chama o templo, ou seja, uma unidade, mas essa unidade é feita das muitas pedras que a compuseram e formaram. Teria sido inútil fazer os fundamentos se eles não tivessem depois que sustentar as paredes e o teto, se sobre eles não se tivesse que erguer as paredes para sustentarem o teto, se antes não tivessem sido feitos, em primeiro lugar, os fundamentos sólidos e proporcionais para uma construção maciça e de grandes dimensões. Assim, com esta dependência das partes uma da outra, é que surgirá também o templo novo. Pelos séculos, vós o edificareis, apoiando-o sempre sobre os fundamentos que eu lhe dei, perfeitos, e nas proporções requeridas por sua amplidão. Vós o edificareis sob a direção de Deus, servindo-vos das coisas a serem usadas para levantá-lo, espíritos que são a morada de Deus. Deus mora nos vossos corações, para fazer deles pedras polidas e sem fendas para um templo novo. Será o seu reino estabelecido com as suas leis no vosso espírito. Senão, vós sereis como tijolos mal cozidos, madeira carunchada, pedras lascadas e quebradiças que não têm consistência e que o construtor, se for experiente, rejeita, ou então falham, não resistem à pressão, fazendo que uma parte desmorone se os construtores colocados pelo Pai na construção do templo são construtores ídolos de si mesmos, que se pavoneiam em seus corações, sem vigiarem e se esforçarem na construção que vai se levantando e com os materiais usados nela.
São construtores ídolos, mestres de obras ídolos, guardas ídolos, são todos eles uns ladrões, ladrões da confiança de Deus e da estima dos homens, ladrões e orgulhosos que só se comprazem em terem um meio de vida e um modo para obterem um monte de materiais que eles não observam se são bons ou já de qualidade vencida e que pode ser causa de ruína.